Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês uma planilha aqui que a gente está disponibilizando para vocês. Então é um projeto que a gente está disponibilizando 12.000 planilhas, seja para estudo, para estar utilizando no seu negócio, na sua escola, que está no link da descrição desse vídeo. Então por apenas R$15 você tem acesso a mais de 15.000 planilhas, incluindo planilhas escolares, planilhas para engenharia, para administração, contabilidade. Então a gente tem planilha de diversos segmentos que a gente agrupou num pacote e está disponibilizando para você por apenas R$15 nessa promoção. Então, para acessar essa planilha, a gente precisa acessar planilhas parte 1, gestão escolar planilhas, gestão escolar e organizar os dados dos alunos. Então aqui a gente tem o nome do aluno, as informações do aluno que você pode estar preenchendo. Então tem algumas informações, por exemplo, distância até a escola, até 5 km, 5 a 10 km, mais de 10 km. Então é uma análise que você tem sobre esse aluno. Então muitas vezes aquele aluno está com baixo rendimento na sua escola, o que pode estar impactando? Ele mora a mais de 10 km da escola e o meio de transporte para a escola é bicicleta, por exemplo. Então esse aluno já chega cansado. Como você pode oferecer um ônibus, por exemplo, uma van. Então tudo isso você consegue ter algumas análises aqui a partir desse cadastro desse cliente. Escolaridade do aluno, então se ele veio de outra escola, situação no ano anterior, se ele reprovou, se ele foi aprovado, se ele não foi para a escola no ano passado, por exemplo. Tem algumas informações aqui também de análise, né, desse aluno. E aqui, depois de ter preenchido, ele traz alguns resumos, né, do sexo do aluno. Então, 6 masculino, feminino 11. Então, tem algumas indicações, né? Por exemplo, do meio de transporte. A maioria vem de metrô. Distância até a escola. A maioria de 5 a 10 km. Então, você consegue ter uma análise, né, das condições dos alunos. Então, aqui a gente tem alguns gráficos também. Então, por exemplo, de sexo do aluno. Cor, raça, meio de transporte, se tem alguma deficiência, a maioria não tem, por exemplo, 32% não tem, 18% possui. Então, nesses 2%, como que a escola pode trabalhar, né, para atender esses alunos? Meio de transporte, distância até a escola, então todos isso são os gráficos, né, do que é preenchido aqui nos dados gerais. Aqui os gráficos da escolaridade dos alunos e aqui são os gráficos da família do aluno para ver como que se comporta, né, esse aluno. Então, por exemplo, a escolaridade da mãe nunca estudou, então a gente vê que a base familiar do aluno muitas vezes não, você precisa explorar um pouco mais desse aluno devido à base familiar dele. A escolaridade do pai, religião, cômodos na residência, recebe Bolsa Família e aqui a gente tem algumas informações desse gráfico. Então é uma planilha muito completa, bem detalhada, você consegue preencher os dados gerais aqui e após estar preenchendo os dados, você tem os gráficos para você estar analisando o comportamento geral aqui da sua escola. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo, a gente fica à disposição para responder.